um pouquinho. E a gente vai começar, então, falando um pouquinho sobre algumas questões da Paulo Gustavo, enquanto ele não entra. Ele disse que ia atrasar 15 minutinhos, mas acredito que já ele está por aqui. E essa é a primeira reunião oficial sobre o tema, né? Porque a gente precisa dialogar, a sociedade civil precisa dialogar com o poder público para poder implementar essa lei na cidade. E essa pressão que a gente precisa fazer ao poder público é no sentido de que se o poder público não demandar esse dinheiro para a cidade de São Carlos, né, se ele não requerer esse valor, a gente perde. O dinheiro é devolvido e não é utilizado na cidade. Mas a gente teve uma reunião semana passada com o secretário interino, o Leandro, e ele se colocou muito disposto a conversar, a dialogar. Enfim, ele não sabe qual é o período que ele vai se manter no cargo agora. A gente ficou sabendo hoje que talvez ele esteja na demanda de 2 pastas, não só, né, da de esportes e educação, mas que ele também está assumindo mais uma pasta momentaneamente, né, provisoriamente. Mas é interessante que ele abriu esse diálogo, falou que tem interesse sim, que a sociedade civil participe, e a gente tem o intuito de estar fazendo mesmo esse diálogo, de construir em conjunto e poder fazer a implementação da melhor forma possível, com uma demanda correta dos artistas daqui da cidade e buscar fazer editais que contemplem a maior quantidade possível de áreas e de artistas daqui. Bom, acabei de ver que o Leandro acabou de entrar. Oi, Leandro. Boa noite. Muito boa noite. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Eu já fui adiantando um pouquinho o assunto, mas en passant, e queria te pedir, né, para você falar um pouquinho. Hoje a gente está em mais pessoas, né, que realmente os artistas estão interessados nessa implementação da lei aqui, e passar a palavra para você descrever um pouco sobre como está a situação atual, né. A gente ficou sabendo hoje, eu não sei se é isso, mas que você vai assumir 2 pastas no momento, né? Não só de esporte e cultura, mas que caiu mais uma pasta aí para você cuidar. Eu não sei se isso procede, mas, em todo caso, seu tempo deve estar curto e a gente tem que aproveitar o máximo possível do tempo que você tem disponível aqui com a gente. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? A todas. Esse importante fórum, né, da cidade de São Carlos. Eu acho que boa parte, né, do sucesso que a gente teve na primeira edição da Lei Aldir Blanc se deveu, em boa parte, né, à participação da sociedade, das suas mais diferentes formas, né? Então, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar vocês todos, né, desse fórum. Estou vendo aqui também que está o Murilo, que é o vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura. A gente... Estou vendo aqui o Cassiano também, grande liderança do movimento negro, enfim. O seguinte, nós tivemos uma reunião na sexta-feira, né? E resolvemos conversar novamente hoje, em função dessa questão particularmente da Paulo Gustavo, né? Então, na sexta, eu não tinha ainda o conjunto de informações, a gente foi buscar hoje, ainda não foi aberta lá na plataforma Brasil, né? Pela legislação, eles teriam até o dia 5 de setembro para colocar a plataforma no ar. A tendência que eu vejo é que eles façam tudo no limite, né, no limite das coisas. Então, acho que é providencial e é importante, como a gente já tem, assim, alguma experiência e e já tem as regulamentações, né, que a gente adiante o serviço, que a gente adiante o trabalho e vá pensando. Eu peguei essa última parte da sua fala, Priscila, e acho que é isso mesmo.
na primeira, né, na Lei Aldir Blanc, eu acho que todos nós estávamos premidos pela necessidade, pelo tempo, e aquela pressão social grande, da necessidade mesmo das pessoas, né, do ponto de vista financeiro, isolamento dos espaços, enfim. Mas a gente, com um pouco mais de tempo, se a gente avançar aqui nessa construção, a gente pode ter melhores resultados, né? Pode ter um aproveitamento melhor, pode ter uma contemplação melhor do conjunto dos atores. Então, acho que a questão central é realmente essa, a gente fazer essa construção da parte daquilo que me toca, né, da parte do poder público. Estou totalmente mobilizado a ajudar, a participar e passei essa orientação, né, a outros companheiros que fazem parte da administração também, e agora, nos próximos dias, a gente pretende também dar sequência nas formalidades, na conversa institucional, né, dentro do Conselho. Então, eu já manifestei isso para a Ana, já manifestei, acho que nos próximos dias nós devemos ter a reunião oficial do Conselho mesmo, e a gente seguir agora para garantir, né, que no momento que se abra a plataforma, a gente não corra o risco de perder prazo ou não cumprir as exigências legais, né? Então, hoje, realmente, eu assumi a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, quer dizer, um trabalho que eu já atuei nessa área, em outras administrações, mas a gente manteve a presença na Secretaria de Esporte e Cultura, pelo menos por esse período, que é o período necessário, eu acho, para a gente conseguir formalizar o conjunto das ações que a gente precisa, tanto para Paulo Gustavo, como para essa segunda parte da Aldir Blanc. Então, estou aqui totalmente disponível para participar da reunião e ajudar nos encaminhamentos. Perfeito. Bom, então a gente pede para as pessoas se inscreverem se tiverem algumas dúvidas. Algumas questões a gente não vai saber responder agora, porque realmente a lei acabou de sair e a gente está estudando. E um dos direcionamentos que a gente teve, né, na última reunião é de que talvez a gente criasse um grupo de trabalho que estaria desenvolvendo, aí, auxiliando a desenvolver esses editais, como a gente fez, da mesma forma que a gente fez na Lei Aldir Blanc 1, né? Na verdade, a gente fala 1, 2, mas é continuação, né? Essa é uma continuação agora da Lei Aldir Blanc, mas as pessoas falam Lei Aldir Blanc 2. Só que provavelmente quem vai chamar esse grupo de trabalho vai ser o conselho, porque antes a gente não tinha um conselho instituído aqui, né? E a gente acabou criando um grupo um comitê gestor, que eu fiz parte, que a gente pôde auxiliar, né, na tramitação, e dentro desse comitê gestor foram criados grupos de trabalho para desenvolver os editais em específico, né? A gente teve duas linhas maiores, né, uma para espaços culturais e outra que foram as premiações, enfim, os fomentos, né, de projetos aqui artísticos na cidade. Então, alguém teria alguma pergunta, gostaria de saber de algo, já gostaria de se colocar à disposição para fazer parte desses grupos de trabalho, porque, afinal, a gente precisa entender a demanda que a gente tem na nossa cidade. A gente fez esses grupos de trabalho e fez com o maior carinho, da melhor forma possível que a gente pôde, naquela época, executar os editais. Porém, tivemos falhas, né? A gente teve muito problema com as associações que não foram consideradas na época, que isso poderia ter conflito com o nome, né, das pessoas que estavam nas associações, e aí conflito com os projetos pessoais, né? Afinal, a maioria dos artistas, a maioria dos
diretores de associações artísticas geralmente têm um trabalho paralelo pessoal, né? E isso acabava dando duplicidade, e muita gente não pôde concorrer em 2 categorias, né? Teve que optar ou pela associação ou no caso, o projeto pessoal, né? Bom, a gente tem alguma pergunta específica do tema ou gostaria de falar algo? Ô, Pri, talvez valesse a pena a gente fez isso na reunião passada, mas aqui está ampliado, dar uma repassada no que é o calendário, né? Até quando tem que apresentar um plano de ação, quais são as voltas desse plano de ação. Eu acho que vale a pena para todo mundo ficar aí bem na mesma página. Pode ser, Marco. Na verdade, a gente começa a trabalhar a partir do momento que a plataforma Mais Brasil abre para fazer as inscrições dos planos de ação que serão focados no que as cidades vão fazer com o dinheiro que vai ser destinado para essa lei. O problema é que, como o secretário, né, no caso o Leandro, colocou, é que não foi aberta ainda, a gente não tinha essa informação semana passada. Eles têm um prazo, então, até setembro para abrir essa plataforma para a gente ter um prazo, se eu não me engano, de 90 dias, acho que são 90 dias, né, para poder inscrever o plano de ação. A Lei Aldir Blanc, a gente fez o seguinte, a gente fez uma ideia de plano de ação, um rascunho, a gente enviou para a prefeitura, e aí, no caso, né, principalmente a Lígia, na época, pegou esse plano de ação, desenvolveu melhor para poder colocar na plataforma. E dentro desse plano de ação, tem que estar descrito as ações que serão feitas, né, focadas com dinheiro. Então, ela tinha que colocar lá, por exemplo, espaços culturais. Se não colocasse ali a demanda de valores destinados a espaços culturais, depois era um problema para os editais. Então, ele tem que ser bem amarrado, porque se ele não tiver bem descrito, pode acontecer que na hora de formatar o edital, a gente não contemple o que é de necessidade dos artistas da cidade. Bom, deixa eu ver aqui. Eu mandei no grupo, né, no nosso grupão, a gente chama de grupão porque tem a maioria dos artistas lá, né? Eu mandei algumas cartilhas que eu recebi, e dentro das cartilhas tem já a descrição de como a gente tem que seguir, como que a lei direciona, e também tem os prazos, né? Então, tem aqui, ó, o prazo da publicação da lei, que já foi publicada no Diário Oficial, que era dia 8/7. Eu não sei se foi publicada exatamente no dia 8/7. Publicação da lei. Foi publicada dia 8/7. Aí, ó, o envio do plano de ação, ele tem que ser 60 dias, até 60 dias após a abertura da plataforma Mais Brasil. Se ele não for enviado, essa verba corre o risco de se perder ou deles darem um prazo maior, mas, enfim, vai jogando para frente, né? E, sendo assim, enviando dentro desses 60 dias, o repasse dos recursos aos municípios vai ser até dia 6 de outubro. Então, a gente está falando sobre verba para esse ano, não é para o ano que vem, é para esse ano. E aí tem que fazer adequação orçamentária, que isso é questão sobre a prefeitura, né, que desenvolve, que são 180 dias após o recebimento do recurso, mas aí é uma responsabilidade do poder público, e o pagamento aos beneficiários empenhado até 31/12, tem que ser no ano, né, que recebeu o recurso, então tem que ser empenhado até 31 de dezembro. E dentro disso, a prefeitura não recebe só o dinheiro e repassa. Tem que ser criado um edital ou editais que contemplem as áreas. Então, essa é uma questão que a gente tem. Não só desenvolver o plano de ação, que precisa ser enviado para a plataforma, né, para o governo, mas o desenvolvimento dos editais municipais, que aí sim os artistas podem concorrer, e concorrendo vai ter uma banca avaliadora, enfim, e depois vai ser feito o repasse do dinheiro dos artistas que forem contemplados. O ano passado, na Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu contemplar quase todos os artistas daqui. Se eu não me engano, todos os espaços foram contemplados, os que concorreram, menos os desclassificados, e foram quase todos os artistas que entraram com seus projetos
que acabaram sendo contemplados. Pouquíssimos não conseguiram porque foi remanejado o dinheiro, isso já constava no edital, que a gente pensou, bom, se sobrar dinheiro daqui, já consta no edital que o dinheiro vai ser transferido para o outro edital, justamente para não devolver o dinheiro para o Estado. E, enfim, pouquíssimos artistas acabaram não recebendo. E muitos artistas ficaram de fora, né? Isso que foi triste, porque poderiam estar ali participando e sendo contemplados, né? Não sei se ficou alguma dúvida sobre isso, se eu expliquei bem, se tem alguma questão. Alguém tem alguma pergunta? Júlio? Vamos fazer uma coisa prática. Eu posso... Com que eu peço a gravação da reunião depois? Então, na verdade, a gente está disponibilizando no YouTube do Cultura na Pauta. A gente já está com o link da última reunião que a gente fez, né, na quinta-feira. E depois a gente vai postar lá essa reunião também. Tá ok? Obrigado. Nada. Bom, então, se surgirem questões, vocês podem ir levantando. Murilo, por favor. Oi, gente, boa noite. Só complementando a fala da Priscila, em relação, e a pergunta do Marco, né, em relação a prazo, lembrando que os prazos são realmente apertados na questão dos editais, né? Os editais, eles têm um prazo legal de 45 dias para começarem a ser feitos os chamamentos e tal, e depois tem um prazo para fazer toda a questão da documentação, um outro prazo para julgamento, enfim, tem um monte de prazos assim que tem que ser respeitado, senão o edital não vale, né? Então, assim, a gente tem que ficar esperto com isso, porque o dinheiro, mais uma vez, ele tem um prazo até 31 de dezembro para estar na conta de todo mundo, mas a prefeitura não funciona desse jeito, né? Tipo, chega o dinheiro e taca na conta dos caras. Então, a gente vai ter que fazer realmente um esforço grande aí, pensar que isso é um trabalho grande para fazer esse dinheiro conseguir chegar até o fim do ano. Ano retrasado, né, na Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu cortar esse prazo de 45 dias, que é o normal, por ser uma lei emergencial. Eu não sei como é a Paulo Gustavo, como que ela vai funcionar. Na verdade, a gente cortou o prazo, Priscila, porque a gente usou modalidade de chamamento público. Isso. Porque se fosse edital, não tinha como mudar. A gente usou uma outra modalidade de chamamento aí, que aí a gente colocou o prazo que a gente quis, mas combinado aí com a questão jurídica da prefeitura, né? Eles acertaram lá, acho que era 15 dias, uma coisa assim, em vez de 45, né? Senão não ia dar certo. O jurídico só liberou porque era uma lei emergencial, porque se fosse uma lei comum, não passaria. Tem que ter, no mínimo 45 dias da publicação no Diário Oficial. É porque, na verdade, quando houve a publicação do decreto sobre a pandemia, isso mexeu nos prazos também, não só dos editais, mas das compras públicas, né? Por conta da emergência, às vezes, de compra do respirador, do equipamento. Então, foram editadas leis que abriram essas possibilidades. Hoje, eu conversei também com o Lucas, que acompanhou muito a Aldir Blanc. Hoje ele não poderia estar nesse horário, mas a gente já combinou o seguinte: o fórum estabelecendo esse grupo de trabalho de apoio e junto com o Conselho Municipal, nós vamos destacar dois funcionários nossos, também da Prefeitura, para cumprir papel semelhante ao que a Lígia cumpriu, né? Mas para quem participou, né, é o seguinte: isso é trabalho e é trabalho diário, né? E dá muita demanda. Então, realmente, se vocês puderem, e fazendo a discussão aqui coletiva, ver as pessoas, né, que podem
colaborar nisso, que podem auxiliar nesse trabalho. Da parte do poder público vai ter gente disponível e gente qualificada para fazer isso, para fazer esse trabalho. Mas como o próprio espírito da lei atribui responsabilidades, vamos dizer assim, ao comitê gestor ou ao próprio conselho municipal, seria, eu acho que isso que seria importante, né, da parte aqui dos componentes aqui da reunião. Sim, e assim, só para quem não está sabendo, a Lígia está afastada por 2 anos da prefeitura, por isso que acho que até não teria como ela auxiliar, elas poderiam auxiliar talvez com sociedade civil, mas é isso. Bianca? Oi, gente, boa noite. Eu me preocupo super, na verdade, com a possibilidade de mobilização nessa altura do campeonato e tendo retomado o presencial e com artistas na situação que nós estamos, tipo, 2 anos depois de pandemia, podendo trabalhar e tentando correr atrás de um prejuízo que não foi pequeno. Eu estou falando isso porque eu acho que a energia que a gente tem agora para se empenhar em escrever edital não é nem uma parte daquela que a gente tinha naquele momento. Então, eu gostaria de, talvez, assim, jogar aqui para o debate, né, porque não é uma opinião, não é uma opinião fechada, mas eu tendo a pensar de que forma a gente poderia utilizar, assim, fazer uma revisão crítica dos editais que já estão prontos e recolocar esses editais para girar, assim, se isso é viável, consertando os erros, assim, a gente nunca vai chegar num ótimo, mas consertando o que foi gritante, que a gente já sabe que teve de problema, e recolocar isso da forma como foi feito, assim, sem muita delonga, sabe? Ou caso haja uma demanda específica de algum grupo, que esse grupo se faça presente de alguma forma e faça esse pedido, olha, nós não fomos atendidos e precisamos, mas, não sei, me preocupa realmente, assim, dentro do prazo, dentro das possibilidades, vendo, inclusive, quem somos, né, assim, e também considerando o árduo processo que tivemos para implementação do conselho e tudo isso, assim, a gente gastou muita energia, então a gente não está aqui, assim, ai, que bom, vamos de novo, a gente está numa situação realmente crítica, eu acho, assim, os artistas precisando colocar comida em casa, sabe, assim, trabalhando, agora a gente tem várias coisas para resolver, trabalhos para fazer, e a nossa possibilidade de dedicação vai ser muito menor. Não sei, queria colocar isso aqui para a gente pensar juntos. Eu acho que é isso mesmo, né? Pegar o modelo que a gente já utilizou e reformular e colocar dentro dos moldes novos, né? A gente tem que considerar uma coisa, a Lei Paulo Gustavo, ela prevê uma verba muito grande do fundo do audiovisual. Então, a lei prevê uma grande parte desse dinheiro específica para ações do audiovisual. E isso a gente não estava prevendo, né, naqueles editais, mas a gente tem que reformular. Eu acredito que seria interessante utilizar a base mesmo e reformular, porque começar do zero acho que não tem necessidade. Mas seria interessante se a gente conseguisse fazer um grupo de trabalho com pessoas que estivessem disponíveis para poder desenvolver isso, que tivessem um pouco mais de tempo e cuidado para poder analisar com calma, né? E desenvolver da melhor forma possível para a maioria, né, dos artistas, enfim, e respeitando a lei, lógico, a porcentagem que for devida ao audiovisual, e enfim, e observando essas questões que a gente teve na Lei Aldir Blanc, que a gente estava bem no escuro, começando do zero, do nada, e fizemos o nosso melhor, né, enfim. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, trazer alguma ideia, sugestão? Bom, então,
eu penso o seguinte, uma ideia para a gente encaminhar, né? A gente poderia, então, ver o conselho está para se reunir. Eu acredito que essa chamada dos grupos de trabalho deveria vir do conselho, mas, enfim, se não for o caso, a gente pode, o fórum, reunir também o grupo de trabalho para pegar esses chamamentos públicos que foram utilizados, né, que foram feitos pela sociedade civil, analisar e trabalhar em conjunto com o poder público, né? Júlio, o Conselho Municipal de Cultura, ele existe através de uma eleição que já foi realizada e os membros já estão nas cadeiras, ok? Vai ter nova eleição, acho que 2 anos, acho que daqui a 2 anos, mas você pode participar como ouvinte nas reuniões, as reuniões são abertas. Leandro, por favor. Não, eu só queria deixar vocês à vontade, eu vou ter que participar de uma outra reunião agora de trabalho, porque hoje as coisas foram meio atropeladas, mas eu queria deixar também vocês à vontade, né, que eu quero, assim, reafirmar aqui, que da nossa parte nós vamos colaborar fortemente para resolver as questões legais e as questões do funcionamento do conselho, que até agora estava havendo alguma dificuldade por parte do poder público. Então, isso eu não tenho nenhum problema de falar aqui, certo? Então, os companheiros sabem a minha ideia, sabem o meu compromisso, então, eu assumi isso com o Murilo, assumi isso com a Ana, e com o Lucas e com os outros membros do conselho. No dia que convocarem a reunião, nós vamos garantir a presença dos membros do poder público, vamos dar sequência, dar andamento. Acho que nós temos que ter celeridade nisso. Acho que a proposta de um grupo de trabalho é excelente, nos ajuda, mas evidentemente que cabe ao poder público, como agente principal nesses encaminhamentos, tem essa responsabilidade, né? Então, tem que colocar a estrutura, disposição e tal, e eu quero também assumir o compromisso que nenhum desses encaminhamentos será dado sem a discussão prévia, sem a concordância da sociedade, certo? Isso é um compromisso que a gente pode assumir, assim, com verdade, olhando o olho no olho. Hoje estamos aqui em tela da tela, né? Mas e reafirmar aqui que estão à disposição o espaço do SEMAC, do teatro, aquilo que foi necessário, né, para a gente fazer. Tá? Eu queria me pedir desculpa, mas eu também acho que vocês ficam também mais à vontade aqui como sociedade, discutir, fazer os encaminhamentos. Nós estaremos disponíveis a receber essas indicações e críticas, enfim, e também as soluções para esse trabalho, tá bom? Leandro, gostaria de agradecer em nome do Fórum por essa disponibilidade, e também gostaria de, assim, solicitar encarecidamente, tendo visto o nosso histórico, se vocês puderem já tirar que pessoas serão essas que participarão desses editais, e que elas possam estar também presentes na reunião do Conselho. Claro. Né, quando a gente fala em celeridade, a gente fala de verdade, assim, de gente já amanhã conversem, já vejam quem são, porque a gente de verdade está numa situação muito crítica, e a gente teve problemas, né, com a ausência do poder público nas reuniões do Conselho. Então, um dos pontos principais foi esse mesmo que você tocou. Então, agradecemos esse compromisso, né, que você está afirmando com a gente, porque esse diálogo é fundamental para que as coisas caminhem na direção que a gente acredita enquanto sociedade civil organizada. Então, é isso. Queria agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade, pedir encarecidamente que isso seja levado, assim, com seriedade mesmo, celeridade e seriedade, que essas pessoas estejam presentes nessa próxima reunião do Conselho é fundamental. Bom, eu estarei e te garanto que o pessoal vai estar, tá? Obrigada, viu?
Não tem que agradecer, é obrigação nossa e nós vamos cumprir, tá bom? Obrigada. Pessoal, Lê. desculpe aí, mas eu vou ter que me ausentar, tá bom? Um abraço, Murilo, Cassiano. Priscila, obrigado pelo convite, tá? Obrigada. Bom, gente, a gente segue então com essa demanda, né, desse grupo de trabalho. A Dani colocou aqui de talvez já criar a comissão, mas eu não sei se a gente deveria passar pelo conselho primeiro, não sei. Não sei se o Murilo quer se colocar aqui como vice-presidente. Então, o que eu acho, Pri? Conselho e fórum tem que trabalhar junto de novo, né? A gente só tinha o fórum antes, agora a gente tem o conselho também. E o conselho está um pouco parado, a gente vai ter que retomar os trabalhos assim com uma certa urgência agora, porque a prefeitura não estava se dispondo a participar e tal, mas agora se dispõe, então agora a gente pode chamar uma reunião. Existe um problema em relação a atas que não estão assinadas, e sem isso eles não conseguem chamar, a gente vai ter que dar um jeito de resolver isso. E agora, quanto a grupo de trabalho, eu acho que a gente não precisa esperar uma reunião do conselho para fazer um grupo de trabalho para pesquisar aí as questões das leis. Eu acho que saindo um grupo daqui, quem está mais lendo essas leis, quem está acompanhando, essa pessoa já pode dar um passo à frente e entrar nesse grupo, porque é o mesmo problema que a gente teve em relação à Lei Aldir Blanc. É uma questão assim de que tem que sentar e ler muita coisa, né? Tem que ler mesmo, se inteirar de todas as condições, e seria interessante que as pessoas que já estão participando aí nos fóruns específicos aí de questão de audiovisual e tal, já estivessem nesse grupo para poder orientar mesmo, né? Porque eu acho que esse é um momento que a gente tem que contar com a orientação de quem sabe, né? Quem está por dentro orienta os próximos aí e a gente segue junto, né? Eu, por questões de saúde, assim, eu realmente estou muito afastado dessa questão, eu não estou conseguindo acompanhar tudo, mas dentro do conselho eu estou lá reservando minhas energias para a gente conseguir fazer aquilo funcionar, né? Então, mas eu acho que isso não precisa esperar a reunião do conselho para acontecer, minha opinião, né? Desculpa, acho que foi o Pedro que levantou a primeira mão. Então, Pedro, por favor. Bom, boa noite, galera. Não, acho que o Murilo está correto. Acho que a gente não precisa esperar mesmo. Isso não vai fazer o conselho. Na verdade, a opinião do conselho, o conselho está aqui, mais ou menos, né? A galera está aí. Então, não vai mudar muita coisa. Eu queria. Eu acho que o que a Priscila falou da gente aproveitar os editais, a gente tem que aproveitar mesmo, mas é isso, né? A Lei Paulo Gustavo acaba tendo um foco, né? Boa parte do recurso tendo uma mudança, então é isso, a gente vai fazer as adaptações. Mas eu acho que é importante a gente, em algum momento, conseguir conversar sobre isso, sobre quais foram as nossas falhas na construção dos editais e na articulação, né, na mobilização da Aldir Blanc, para a gente conseguir fazer melhor agora, né? Então, para além da gente se organizar para conseguir, né, escrever, auxiliar no plano de trabalho e nos editais, a gente também já vê o que a gente pode fazer para divulgar isso. Mesmo que não seja só para trazer gente para trabalhar nesse momento agora de articulação, mas para que a galera aí, artistas de todas as áreas, já fiquem mais ligados para se inscrever também, né, para fazer essa grana chegar aí na galera que principalmente não chegou na Lab 1. Então, acho que a gente tem que ficar atento para isso também. E daí já fica a tarefa para cada um aí, né?
cada pessoa aqui já sair fazendo essa divulgação, mas a gente pensar uma forma mais massiva de fazer isso. Isso aí. Marco? Boa noite, pessoal. Bom, corroborando um pouco aí com a fala do Murilo, eu penso que a criação desse grupo de trabalho ela é urgente, a gente já começa a pesquisar, já começa as trocas. Eu acho que eu não participei aqui do processo da Lab 1, acho que já tem uma experiência acumulada, ao mesmo tempo que tem mudanças, tem coisas novas, e existem cidades que já estão acumulando reflexão específica sobre a Paulo Gustavo, então eu acho que tem trocas com outras cidades que a gente já pode começar a trazer de experiência, para a gente já também não sair do zero, e ao mesmo tempo, então, esse seria um pouco o papel desse grupo de trabalho, né, de reunir essas experiências acumuladas, né, tanto que vocês têm aqui já da Lab, quanto das outras cidades que já estão fazendo uma reflexão mais profunda em relação a Paulo Gustavo e suas especificidades. E, é claro, acho que isso não é abrir mão do Conselho, muito pelo contrário, esse grupo de trabalho, o tempo que for possível, o Conselho formaliza ele, né? O Conselho chancela e formaliza esse chamamento desse grupo de trabalho, mas a gente pode começar a trabalhar antes da chancela, né? Então, acho que é urgente e corriqueiro. Inclusive, a Paulo Gustavo, pelo menos a partir das cartilhas ali que a Pri mandou no grupo, tem uma coisa que é interessante, que é já uma tentativa de sanar esse problema que o Pedro estava colocando, que é uma necessidade de busca ativa dos mestres, das culturas populares. Então, isso tem que constar, inclusive, no plano de trabalho, no edital, de que forma que a gente prevê fazer uma busca ativa para que esses atores, principalmente de culturas tradicionais, consigam acessar essa lei. Que eu acho que é já pensando em sanar essa falha que não foi daqui de São Carlos, foi de todo lugar em relação ao Lab 1. Então, que contempla bem essa fala do Pedro. E acho que a gente já começar essa reflexão, como o Pedro está colocando, é fundamental para a gente avançar. Bianca? Microfone. Marco, bom, todos. É bem por aí, eu acho, mas, inclusive, assim, estava anunciado, sabe? Durante as nossas discussões da Lab 1, a gente estava vendo essa avalanche chegar dessa forma, a gente estava ciente e tentando encontrar caminhos para que esses editais chegassem nas pontas, onde, na verdade, o próprio instrumento é seletivo, né, assim, é um instrumento que precisa de uma leitura difícil, que precisa atender a critérios e palavras complicadas, então, assim, pela natureza da forma de seleção, ela não chega. E aí, dois aspectos que eu quero destacar daquilo que você colocou, que talvez esteja já em pauta dentro dos fóruns de vocês, é isso, assim, de que forma essa busca ativa por mestres da sabedoria popular, da cultura popular, e, assim, de que forma o audiovisual também pode ser um meio, né, para trazer essa história, para colocar essa história numa outra esfera. Então, isso eu estou falando, de novo, como debate, não é que porque eu não sei se essas pessoas também querem, ou se essa busca ativa vai selecionar quem quer e quem não quer. Aí, um ponto que eu quero também falar é o seguinte, é muito, assim, eu estou sentindo já faz um tempo, acho que estava evidente que vocês, entenda-se, e cine, audiovisual, essas pessoas que estão chegando de uma forma um pouco mais organizada nesse ano, como fórum, estão participando muito mais ativamente dessa instância, do Fórum de Cultura, e tem condições de tá fazendo mesmo essa ponte, principalmente entendendo as especificidades da Paulo Gustavo com relação ao audiovisual. Então, assim, de fato, a bola vai ficar muito com vocês, eu acho, assim, vocês vão ter uma responsa, aí eu tô falando você porque o Marco se dispôs, mas acho que mais pessoas do audiovisual vão ter uma responsa grande nessa empreita. E, assim, só falando como a gente fez o processo da outra vez, exatamente como o Murilo estava dizendo, assim, senta a bunda, lê um edital que veio de outra cidade,
ouve fórum de outra cidade, escuta a experiência, faz anotação, deu certo isso, a gente leu edital, vários editais de vários lugares diferentes, do Rio de Janeiro, como estava sendo aplicado, e isso, assim, enquanto a Avalanche estava sendo formada, né, porque tinha gente já lançando os editais, e aí alguns tinham considerado mais aspectos da cultura popular, em lugares que tinham comunidades mais engajadas, né, e aí, assim, então, é essa forma mesmo, é pegar edital de outra cidade, é ler, é pegar o nosso, é grifar, e aí, paralelamente, o que o Pedro estava dizendo, a gente também fazer o debate sobre qual é o ponto mais sensível, né, qual é o ponto mais, onde a gente teve mais dificuldade, que também está meio sinalizado que é na questão das associações e na questão de chegar nas pontas. Nas pontas eu me refiro às pessoas que não estão participando em árvore aqui desse fórum, né, onde as pessoas mais distantes dessa articulação e desse sistema cultural de editais. Então, eu acho isso, assim, eu acho que vocês vão ter uma responsa grande, e o formato não é super complicado, só é isso mesmo, senta, lê, grifa, anota, traz pronto para o fórum, e pensar que cada pessoa pode tomar essa iniciativa mesmo, assim, cada pessoa mesmo, eu fiz essa anotação, eu trouxe isso, trouxe para a reunião, percebi isso, porque é o fôlego que a gente tenta nesse nível mesmo, gente, cada um que for somando uma parte vai fazer diferença. Até porque tem muita coisa ali na lei que está diferente. Eu dei uma lida por cima de alguns tópicos e, por exemplo, os espaços que foram contemplados na Lab 1 não poderão ser contemplados com a Paulo Gustavo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Se vai destinar uma parte para os espaços culturais, existem espaços culturais que não foram contemplados no primeiro? Quanto a gente deixa para esses espaços? Ou abre edital, chamamento geral para todos os artistas, para tentar contemplar mais artistas do que espaços, né? Pedro? Oi. Bom, na verdade, existem muitos espaços que não foram contemplados, né? Existem vários que nem chegaram a se inscrever, né? Por exemplo, a Teia, no caso, se inscreveu, mas por conta que o edital inviabilizava a premiação de um espaço e do artista que trabalhava enquanto coordenador, e é isso, a gente acabou priorizando o envio do recurso para quem estava ali enquanto coordenador, ao invés da associação. Mas é isso, a TEIA é só um exemplo, mas eu sei de vários. Por exemplo, o Flor de Maio, que é uma entidade que está aí já há muitas décadas, também não recebeu, e super precisa de recurso, entre outros vários. É isso, acho que vai ser outra briga, a gente falar de divisão de recursos, né? Sempre é. Mas a gente vai chegar num consenso, uma hora a gente chega lá. Ainda voltando um pouco na coisa disso, de atingir mais, além da divulgação, né? Uma coisa que eu senti da Lab 1 é a dificuldade na inscrição, por mais que era um processo muito simples, mas para alguns não era, né? Então, por exemplo, para a Estrela Guia, Companhia de Folia de Reis aqui, a gente acabou indo atrás do mestre e da família dele, e fui lá na casa dele, coletar as assinaturas, tudo e tal, e fizemos uma inscrição por ele. E eles, na verdade, assim, no caso, era uma premiação, né, por trajetória e tudo. E isso eles aceitaram participar, mas desenvolver um projeto para fazer uma coisa, ter contrapartidas, depois prestação de contas, isso
a galera já também estava esquiva, falando, não, isso eu não quero ter essa responsabilidade, porque depois eu posso ter problema, gastar o dinheiro errado, não sei o quê. E isso vai variar, né? Eu acho que tem que ter, né? O desenvolvimento de projetos com contrapartidas, prestação de conta, tudo certinho. Mas se a gente conseguir, eu ainda não estou muito inteirado na Lei Paulo Gustavo, mas é isso, se a gente conseguir ainda ter algumas premiações, mas também ter o fomento, eu acho que vai ser ótimo. Marco? Eu ia comentar uma outra coisa, só, bom, em relação a isso do Pedro, é que eu li hoje, né, tinha essa reunião, então eu li as cartilhas todas hoje e tal, então eu tô com as coisas bastante. Eu sinto também que na Paulo Gustavo tem uma preocupação enquanto a isso, Pedro. Então, tem uma coisa que eu precisaria estudar mais, né? Ali de cartilha, assim, né? Mas tem uma coisa que essas comunidades tradicionais, por exemplo, elas poderiam fazer suas inscrições com um vídeo de celular, em que ali apresentasse, né, o nome, o RG, o CPF, as características do projeto, e isso ficaria a cargo do poder público, transcrever isso a um papel. Isso colocado ali na lei, tá? É claro que a gente também tem que tomar cuidado com o tamanho das pernas do poder público, né? Disso não ser generalizado e depois inviabilizar. Mas, porra, num caso como esse que você está dizendo, parece também que essa saída. E a questão da prestação de contas, eu não acompanhei muito a Lab, né? Então, mas parece que também em relação a Paulo Gustavo, ela está muito simplificada. Então tem uma coisa lá que é, por exemplo, para projetos até R$ 200 mil, basta alguém do poder público ir em loco verificar a execução. E isso já pode, claro, se ele tiver alguma dúvida, ele pode solicitar uma prestação de contas financeira, uma coisa, mas a princípio eles estão criando um mecanismo para tentar, enfim, simplificar esse processo. Eu acho que provavelmente podem ter ainda milhões de problemas que a gente vai descobrir no fazimento da coisa, mas também parece que já anda um pouquinho numa direção um pouco mais interessante disso que você está colocando. A outra questão da especificidade em relação ao audiovisual da Paulo Gustavo, eu, Pri, assim, né, como você contou que a gente do Cine vai ter uma responsabilidade, eu tenho tentado dizer isso ali no nosso fórum, no nosso grupo, eu acho que sim, né, acho que tem características que a gente tem que estar ali, estamos tentando refletir um pouco sobre isso, então aproveito aqui para comunicar e convidar, depois eu mando lá no fórum, a gente vai fazer uma reunião do ICINE quinta-feira, 8 horas da manhã, para pegar assim, antes do horário, né, do expediente ali, online também, as pessoas estão convidadas também, quem é do audiovisual e quem não for quiser chegar. Mas acho que também na lei, nas cartilhas, já que eu estou com ela tão aqui na cabeça, eles ressaltam muito isso, e eu também acho que posso ressaltar isso aqui, que essa característica do audiovisual de também congregar as várias artes, as diversas artes, seja, né, as próprias artes plásticas, a possibilidade do audiovisual de retratar a cultura popular e de estar em diálogo com a cultura popular, o ator. Então, nesse sentido, sim, eu compreendo que a gente tem muita responsabilidade, talvez até alguma expertise relacionada à proposição do audiovisual, do edital em audiovisual, mas que também não é só uma responsabilidade nossa, certamente todos os artistas podem ser muito bem contemplados também com um ganho do audiovisual na cidade, sabe? E aí esse também é o chamamento para que vocês estejam de fato juntos, né? E não essa coisa, do audiovisual, deixa que a rapaziada se vire. Eu sei que não é isso, mas enfim, eu sei que não é isso, mas só fazendo esse reforço, inclusive porque está ali na lei esse intuito, essa coisa de que o audiovisual e que a lei em si, que ela aloque os seus recursos, ela busca alocar, né, para quem está contemplado, principalmente dentro da própria cidade, né? Então esse esforço que a gente tem de tentar contratar o parceiro que está do lado. É claro que eu acho que isso não pode inviabilizar um intercâmbio, né? Pô, você tem um parceiro que está numa outra cidade que pode trazer coisas, né, de outros lugares. Mas a gente também fazer um esforço, uma reflexão de trazer quem está aqui, é isso que viabiliza a nossa possibilidade. Então, enfim, é isso. Acho que foi o Murilo que levantou primeiro, né? Murilo.
Não, era só para complementar a fala do Pedro e do Marco aí, que realmente essa questão da inscrição das pessoas mais marginalizadas aí, dos grupos mais distantes aí, né, do poder público, ela tem que ser de saída. A gente já pode prever isso com a prefeitura, sabe? Quem tem dificuldade com a internet, a prefeitura já tem que ter lá. Ele falou em disponibilizar 2 pessoas para a gente, para ajudar. Tem que ter alguém, como foi tentado fazer, né, com assistência social. E a gente tem que, no começo já do processo, já dizer que tem que ser isso. Porque é muito mais fácil você dizer aí para essas pessoas, para essas pessoas, esses grupos que o Pedro citou, cara, vai lá na assistência social lá e a pessoa ajuda você, né? Do que, tipo, entre no site tal, e veja você mesmo como fazer, né? Que isso realmente, para certos tipos de pessoa, não funciona. A pessoa que já está com outra realidade, outra vivência, não vai dar certo, né? Então, a gente tem que, sei lá, tentar fazer uma inscrição inclusiva aí, né? E isso tem que ser junto com a prefeitura, não somos nós que vamos preencher papel. Tudo bem que a gente acabou tendo que fazer isso, né? A título aí de humanidade, né? De ajudar as pessoas, pegar na mão lá e fazer. Mas a prefeitura tem que, né, entrar nessa onda, assim, né? A gente tem que forçar eles a pensar numa inscrição mais ampla mesmo. Isso é um problema, sem dúvida. Vivian? Oi, gente, boa noite. Então, legal, a gente está pensando nessa coisa da inscrição e tudo mais. Eu não sei se tem um passo antes disso, que a gente tem que cobrar o poder público, que não são pessoas para ajudarem, mas são pessoas para se responsabilizarem. Esse processo, ele precisa de uma pessoa ou de 2, não sei, que vai ficar em contato, vai ficar na responsabilidade de preencher toda a plataforma Brasil, de fazer a comunicação, de entender, né, juridicamente e tecnicamente todo o processo, que foi o que a Lígia fez. Então, acho que a gente tem que cobrar do SEMAC, né, enfim, do poder público, a pessoa que vai fazer, porque a sociedade civil está na parceria, na articulação, mas a gente bem sabe que o comitê gestor, a gente trabalhou muito, né, até os 47 do 5º tempo, e é um trabalho que precisa de mãos. Então, eu acho super legal a gente já apontar aqui questões que a gente errou e que a gente vai melhorar, porque é de cara, né, a questão da inscrição, questão de duplicidade, enfim, de deixar já em termos bem explicadinhos, mas eu penso que é um pouco por onde a Bianca também falou, porque existe um desgaste, né? A gente está aqui com 19 pessoas, eu espero que nesse momento a gente consiga mobilizar mais, mas eu acho que o nosso papel também é trazer pessoas para poder pôr a mão na massa, assim, para a gente renovar as forças e dar tempo, né? Dentro desse tempo aí da regra do jogo que a gente tem que cumprir, fazer virar. É bom a gente renovar as figuras, né, gente? Como que é? Figurinha repetida não completa álbum. É isso? Não, eu tô falando, gente, é sério, cara. Quem me conhece sabe, aquelas vai igual a blogueira. Mas eu tô dizendo que na vez passada a gente aprendeu, tem muitas coisas que a gente já fez e já aprendeu, então vai estar muito mais fácil. Mas é importante que outras pessoas também entrem nessa jogada, assim, entrem para poder fazer. O conselho está aí, como o Murilo falou, está um pouco parado, mas dentro da burocracia a gente vai correr atrás, o que tiver dentro, né, da nossa responsabilidade. Mas a gente vai precisar muito da sociedade civil, ainda mais agora, nesse momento, que tem um negócio meio balançando aí, né? Tipo, a gente tem um diretor de cultura, né, um coordenador de cultura interino, assim, não sei como que tá, não sei se a Raquel tem outras informações, mas não tem, né, tipo, então a gente tem esse risco ainda, né, dentro do processo burocrático, quem fala, não tem diretor de cultura, né, então quem assina, quem se responsabiliza, quem que recebe aquele e-mail, quem que vê que era aquilo que a Lígia fazia,
muito em diálogo com a gente, a informação dentro do tempo hábil. Então, acho que isso é uma questão para a gente colocar muito seriamente aí, como a Bianca colocou lá para o Leandro, né? Quem é essa pessoa que vai tomar essa frente? Acho que é um passo número 0. E aí a gente segue com a experiência que a gente já tem, né? Que aos trancos e barrancos foi boa. Foi legal. A gente se dividiu aqui em milhões, né? Tipo, por exemplo, a Vivian, né, que acabou de falar, ela teve que assumir a cadeira ali da cultura popular por livre e espontânea pressão nossa. E, assim, graças a Deus, né, que senão a gente ia ter um problema, não ia conseguir, né, eleger as cadeiras. Enfim, o Murilo também super envolvido, a Ana, que não está aqui presente, tem os outros conselheiros também. Mas, assim, foi difícil. E até para agradecer, assim, né, que muita gente nova aqui talvez não conheça a Raquel vereadora, mas, assim, foi fundamental para o retorno do conselho. Porque foi ela que foi brigar lá, e a gente brigando aqui, brigando lá, e o negócio não saía, agora saiu. Mas rolou um certo boicote por parte da prefeitura. As reuniões eram feitas, sociedade civil lá presente, poder público não presente. O negócio não anda, não vai para frente, né? E a gente precisa, então, tirar... focando, né, na Paulo Gustavo, a gente precisa tirar uma galera, até porque a gente teve um problema, por exemplo, vou dar um exemplo. Quem se inscreveu pessoa física na Lab teve um desconto monstruoso na fonte. Então, a pessoa recebeu o dinheiro, quando ela recebeu, ela falou, mas era, sei lá, 5 mil e veio 3,5. Então, são questões que a gente já tem que prever já no edital. Que, pelo que eu li, vai rolar esse desconto de novo para a pessoa física. Às vezes é mais interessante a pessoa abrir uma MEI. Não sei. Mas isso é importante a gente pensar na hora da elaboração. Já constar, olha, se você for pessoa física que estiver se inscrevendo, terá um desconto de tanto na fonte. Porque na hora de executar o projeto, eu estou contando com 5, como que eu vou executar com 3.500, né? Eu vou ter que cortar coisa que não era para cortar, né? Enfim, de imposto, né? Pelo que eu vi na Paulo Gustavo, quem vai ditar as regras é o município. E o nosso município, na época, ditou que tinha que fazer desconto em fonte, não avisou ninguém. A gente só descobriu quando o pessoal foi receber. E recebeu a menos, né? Enfim, mas vamos ver, né? Vamos ver se vai ter esse diálogo com o jurídico da prefeitura, né? Como que tá aqui o chat? Mas nem a prefeitura sabe administrar. Bianca, é complicado, né? E a gente estava num diálogo direto, por exemplo, com a Lígia e tal, olha, e vai ter imposto? E ela, não, tá tudo ok. Todo mundo foi pego de surpresa. E isso prejudicou muita gente, assim, que se inscreveu como pessoa física. Enfim, né? Mas eu acho que a gente pode encaminhar, então. Queria ver com vocês, então, quem tem interesse em participar desse grupo de trabalho. A gente pode ampliar aí uns dias para as pessoas pensarem, olha, vamos deixar uma semana aberta aí para angariar esses nomes, pessoas que estejam envolvidas e que façam como o Murilo, como a Bianca falou, botassem para estudar, tem que pôr o bumbum na cadeira e estudar. A lei é super curta, é pequena, então dá para ler. Assim, você vê, agora já estão saindo cartilhas, até como o Marco disse, eu já li ali as cartilhas, tem, sei lá, 40 páginas, 50 páginas de cartilha, mas são curtinhos os textos, super fácil de absorver. E a gente sentar e reunir e elaborar aí com as experiências passadas, as boas e as ruins, e elaborar o melhor que puder, né? E a parte da divulgação, vamos ver se a gente consegue aproveitar mesmo, né? Como a Dani falou, que o Leandro está na comunicação também, se ele está com essa pasta, talvez seja uma abertura para a gente conseguir fazer uma divulgação mais ampla da lei aqui, né? Porque na época da Lei Aldir Blanc foi muito difícil a parte da comunicação. Demorava muito tempo para eles aprovarem qualquer arte, para colocar no site, demorava muito. Então foi complicado essa parte, né? A gente pode fazer assim, então, né, Dani? Vamos fazer, então, a gente vai abrir, e aí no grupão as pessoas vão se inscrevendo. Eu tenho interesse, eu tenho disponibilidade, e aí dentro desse grupo
a gente define, né? Olha, vamos nos reunir semana que vem, tal horário, enfim. Ou vamos começar a elaborar, pegar os editais antigos, né, os chamamentos, vamos começar a estudar, enfim. Desculpa, gente, porque ler aqui e falar fica meio doida, assim. Mas a comunicação agora vai rolar, né? É isso mesmo, né, vereadora? Ai, tomara que role, né? Porque, nossa, era muito difícil. Tanto o jurídico, não sei como está o jurídico agora, a gente sabe que caiu também gente lá, mas, assim, o jurídico e a comunicação, a prefeitura era muito difícil, muito difícil. Deixa eu ver. E legal, Marco, você tá aqui com a gente, se você puder trazer a galera mesmo, ou divulgar as reuniões que vocês tiverem, enfim, o audiovisual vai ter um papel muito forte, né, nessa lei, e a gente quer aprender junto, né. Então é isso, assim, eu também faço parte de um fórum de Ribeirão Preto, né, Ribeirão Preto e região, e eles estão super adiantados também. Então, eu extraio algumas questões de lá, consigo trazer para a gente. Também estou em alguns grupos de PROAC, que também estão rolando já as informações da Paulo Gustavo. Inclusive, agradecer não, dar os parabéns, porque muitos artistas de São Carlos, olha, a gente está pegando PROAC bombando. Ano passado também bombamos, mas esse ano, ó, tô vendo só São Carlos lá. Parabéns, galera. O Povo da Cultura tem gente lá, não tem? Tem. O Povo da Cultura tem um pessoal que participa do Fórum de Ribeirão Preto, né? E sim, eles participam ativamente lá. Enfim. E é bem legal, porque eles também estão super inteirados, porque, afinal, eles estão se candidatando, né? Alguns estão se candidatando a estadual, outros a federal, então eles estão super por dentro dessas questões legais, principalmente para fazer plataforma de campanha para eles, né? Então, eles são nomes para esclarecimento. Sim, a gente pode trazer, a gente só tem que tomar cuidado com a questão eleitoral, né? Tem que tomar um certo cuidado aí para não ter problema, enfim, porque se o intuito for de aprender, de aprendizado, a gente não está convidando o candidato, né? Está convidando a pessoa, aí dá para fazer. Agora, se for abrir para candidato, aí tem que abrir para todos, né? Enfim, criar uma outra estrutura, né? Mas tem gente lá que não está se candidatando e também está bem inteirada. Então, a gente pode pensar aí nos nomes para poder trazer para cá. Bom, gente, então acho que é isso. Alguém mais tem alguma questão para levantar? Ô, Pri, eu acho que é perguntar daqui, já aproveitar que o povo está aqui, quem quer fazer parte dessa comissão, porque daí a gente já convida no grupo. Então, alguém já quer se colocar à disposição? Eu acho que teve alguém que colocou que já tinha intenção. Eu me coloco à disposição aí. Marco, obrigada. Júlio. Então, temos Marco, Júlio. Eu vou estar ali auxiliando o que eu puder. Eu sou advogada também, então eu consigo ter um pouquinho mais de facilidade com a forma de escrita, né, da lei. Mas eu achei que a lei está bem objetiva, não está tão, né? Quando a gente tem que ficar olhando o dicionário para entender o que está acontecendo, né? Não tem tanto juridiquês lá. Bom, e aí a gente vai abrir, então, um período lá no grupão, e, assim, podem vir nomes, quem quiser divulgar também, trazer mais gente, quanto mais melhor, porque são cabeças diferentes, a gente consegue criar, aí, desenvolver chamamentos com visões diferentes, né, tentar englobar o máximo possível. Muito obrigada, vereadora Raquel, que está aí com a gente, né, que se coloca também à disposição, né, a vereadora Raquel tem né, toda uma estrutura, pessoas, até a parte jurídica que engloba, né, então isso é muito legal, porque às vezes a gente tem alguma dúvida, alguma questão, a gente pode, né, Pri, a vereadora. Desculpa, posso fazer uma pergunta aqui, aí eu acho que vai em relação à experiência que vocês tiveram da Lab, que é como é que ficou a questão de comissão de organização, comissão de seleção e possibilidade de pleitear uma das linhas?
Então, a gente fez uma abertura, né, no fórum, e a gente criou o comitê gestor, que foram as pessoas que auxiliaram ali, né, foram eleitas para estar auxiliando a parte jurídica ali, enfim, né, fomos nomeados, e a gente auxiliava os grupos de trabalho, só que a comissão de seleção foi outra comissão, com pessoas de fora de São Carlos, justamente para não influenciar e para a gente poder participar, né, para não ter nenhuma tendência, nem nada. E foram pessoas de fora e foram pessoas que são conhecidas das áreas. Então, a gente teve gente de circo, de música, de dança. O famoso notório saber. Notório saber. Com currículos abrangentes, enfim, né? E foram vários nomes e a gente... justamente para a gente poder participar. O que a gente fez foi auxiliar também na prestação de contas, com a análise dos documentos. Isso foi até uma forma da gente poder evitar de prejudicar os espaços, né? Porque principalmente os espaços tinham muitos documentos para apresentar e o intuito era não reprovar ninguém, enfim, de auxiliar, só que aí acabou sobrando uma bucha enorme no nosso nome, tinha coisa para caramba, mas enfim. Mas a gente resolveu. E é importante dizer que essas comissões, nossas comissões, não foram remuneradas. A comissão de seleção foi remunerada, sim. Então, as pessoas de fora receberam para poder avaliar os projetos daqui. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que a gente chegou... Só um adendo à pergunta do Marco. Naquele momento, foi uma coisa meio correria, tipo, quem nós vamos chamar para fazer essa comissão, né? E aí as pessoas apresentaram nomes, sugestões, entraram em contato, quem pôde virou da comissão de seleção, né? Agora, parece que a prefeitura fez um chamamento, né? Ela fez um chamamento esse ano, ou no ano passado, não me lembro, para pareceristas, né? Então, assim, parece que já tem pessoas que já foram chamadas e provavelmente elas vão ser chamadas, né, para fazer uma parte dessa comissão, né? Já tem essas pessoas. Porque aí já está previsto o dinheiro, tal, ficou um pouquinho melhor, né? Eu acho que é a melhor forma, porque aí se abrange, né, para o máximo de pareceristas, enfim, do Brasil, né, porque não era só gente daqui, era gente de outros estados, enfim, e para garantir a lisura, né, não ter influência, enfim. Bom, então é isso. Pri, posso só complementar? Sim, já foi até homologado essa licitação de pareceristas externos. Se vocês quiserem, eu jogo lá no grupo para vocês verem. Obrigada, vereadora. Bom, alguém mais tem alguma questão? Se não, vamos encerrando, então. A gente tem, né, esse veículo de comunicação, que é o nosso grupo no WhatsApp, também tem o Instagram, enfim, e o e-mail. E todas as questões que vocês tiverem, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode entrar por lá, pode entrar no pessoal, a gente sempre responde. O que a gente souber, a gente responde, né? Pri, desculpa. Mais uma coisa que eu acho que não sei se a gente podia ter, se é um indicativo ou qual que é a próxima reunião do conselho, enfim, como é que vai formalizar esse grupo? A gente tem algum indicativo, algum encaminhamento? Como é que a gente está nesse sentido? Então, a reunião do conselho, eu não faço parte do conselho. A reunião do conselho, eu não sei para quando está marcada. Que eu saiba, eram nas primeiras ou segundas-feiras do mês. Acho que era... a Vivian está aqui, né? Que o Murilo acabou de sair. A Vivian é do conselho. E já está marcada a próxima reunião do conselho? Então, a gente tinha indicado as segundas-feiras, as primeiras segundas-feiras do mês. Só que a gente queria alternar os dias para mais pessoas poderem participar. E a gente tem agora aquele imbróglio burocrático de assinar as atas para a gente chamar a próxima. E isso já está sendo resolvido. A Ana já está em contato com o SEMAC, com o Lucas, para publicar, né, as atas anteriores. E aí, assim que isso estiver resolvido, a próxima reunião vai acontecer. Mas aí a gente faz um chamamento aberto. A gente coloca no grupo e coloca nas redes também, e aí todo mundo
Vai. Gente, é importante estar na reunião do conselho também, viu? Porque a gente está, desde o início, com a presença apenas de conselheiros e conselheiras. A sociedade civil ainda não colou para fazer essa reivindicação. Acho que agora da LAB 2, da Lei Paulo Gustavo, é uma boa pauta para todo mundo estar na reunião do conselho, que é aberta, né, que é pública. Mas a gente vai divulgar lá no grupão e na rede. A gente não tem indicativo de próxima reunião aqui no fórum, a gente não conversou ainda com a comissão interna, mas a gente tem essa urgência, né, de criar o grupo, então, de trabalho para focar na Lei Paulo Gustavo, e a gente ainda tem que considerar que tem a Aldir Blanc 2 também. O foco maior está sendo na Paulo Gustavo, porque está previsto que o dinheiro venha esse ano. A Lei Aldir Blanc, pelo que eu entendi, ela vai ser para o ano que vem, ela vai ter duração, se não me engano, de 5 anos, ela tem uma duração mais longa. Porém, não sei se a verba vai vir esse ano. Pelo que entendi, não. Começa ano que vem. Então, o nosso foco está sendo no Paulo Gustavo. E é isso. Mas já dá para a gente entender que, como foi ano passado, já vai ter um fluxo semanal de reunião aí. Com essas leis publicadas, a gente já começa, né, a se movimentar e... a gente não tinha informação que a plataforma Mais Brasil não estava aberta ainda, então a gente já estava achando que estava correndo o prazo, que é de 90 dias. Como não está correndo o prazo, a gente fica um pouquinho mais tranquilo. Porém, se tiver com tudo pronto na mão, abril já manda. Geralmente, os primeiros que enviam, já aprovados, eles já vão liberando os recursos. E aí, tendo o recurso em caixa, a gente já pode publicar os editais se eles estiverem prontos, né? Então, é melhor adiantar e garantir que o dinheiro entre logo esse ano para a gente, né? Ô, Pri, eu já abri o grupo, né, do WhatsApp, até coloquei vocês lá e já mandei o link lá no grupão. Então, eu acho que, Marco, a articulação vai ter que ser ali dentro desse grupinho menor. Então, sei lá, se quiser chamar já uma reunião para a semana que vem, sabe, umas coisas assim, e para não esperar o fórum ou o conselho, né, para dar uma adiantada. Até porque o conselho, ele tem toda essa burocratização, né? Quando tem reunião, tem que publicar no diário oficial, tem ato, enfim. O fórum é mais tranquilo, porém, aí vem aquele fôlego que a Bianca falou, a gente está sobrecarregada aí, já são mais de 2 anos nessa labuta aí, e a gente tem os nossos trabalhos pessoais, né? Então, isso que complica, né? Ter que trabalhar e, ao mesmo tempo, não ganhar e ganhar no outro, e aí é difícil mesmo. Mas a gente está aí, firme e forte, como um prego na areia, né? Enfim. Bom, então, acho que é isso. Queria agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que é muito importante a gente estar em contato, a gente estar se fortalecendo. Quanto mais áreas, melhor, porque a gente acaba conhecendo uns aos outros. Isso foi uma questão que a gente colocou num dos editais, que a gente queria colocar que a verba ficasse dentro de São Carlos, tipo, 50% de contratações para artistas daqui da cidade, ou algo do tipo, para também não inviabilizar o intercâmbio, que eu também acredito que seja muito importante, mas tentar deixar o máximo possível do dinheiro aqui em São Carlos e fomentar mesmo a cultura e a arte da nossa querida São Carlos. Bom, obrigada a presença de todos, e a gente continua lá conversando pelo grupo do WhatsApp, tá ok? Obrigada e boa noite.